cultos a deuses antigos, cidades há muito esquecidas, ângulos inimagináveis e, como não poderia faltar, o inominável Cthulhu. Esses são só alguns dos estranhos elementos que assombram a imaginação dos leitores de H.P. Lovecraft. Vamos hoje mergulhar nos contos do maior escritor de terror do século para descobrir quais são os seus melhores trabalhos. Eu sou Matheus Franco e esse é o Francamente. Fala família, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as minhas 10 histórias favoritas, né? A gente vai fazer um top 10 histórias do Lovecraft. Eu tenho, primeiramente, 3 disclaimers para fazer para vocês. O primeiro é que eu não li todas as histórias que existem do Lovecraft, então pode ter ficado algumas de fora que vocês gostariam que eu tivesse mencionado, mas que eu não mencionei. Sempre lembrando que essa aqui é a minha opinião, então são as 10 melhores histórias, na minha opinião, que eu vou ranquear. Eu tenho certeza já de antemão que vocês não vão concordar com algumas delas, mas tudo bem. Outro disclaimer justamente fala sobre isso. O meu top 10 pode ser muito diferente do seu top, ou de coisas que você gostaria que tivesse mais acima, ou coisas que tivessem incluídas que eu também não incluí, mas isso vem muito também porque em Lovecraft a ordem dos fatores altera o produto. Dependendo da ordem que você leu as histórias de Lovecraft, vai mudar a sua impressão, porque justamente depende muito do quanto você está inserido dentro do mitos, do quanto você já conhece, do quanto você já entende, do quanto aquilo é novo para te surpreender. Porque às vezes você lê uma história depois e aquilo ali não foi tão impactante porque remete a coisas da mitologia e de monstros ou de criaturas ou de eventos que você já tinha conhecido no passado. Então não vai ter aquele impacto muito forte. Então esse é um outro disclaimer. O terceiro disclaimer é aquele que a gente sempre, quando a gente vai falar de Lovecraft, a gente tem que fazer um disclaimer que ele na pessoa física tinha umas ideias um pouquinho tortas, mas a gente aqui tenta sempre separar o autor da sua obra. Então aqui a gente vai listar os 10 melhores contos de Lovecraft. Em 10º lugar, a gente tem O Horror em Red Rook. Esse conto é muito legal, principalmente por causa do final, e ele acompanha a história de um investigador policial que está investigando um estranho professor do oculto, um estudioso de religiões antigas e do oculto, que ele está fazendo estranhas movimentações em um bairro chamado Red Rook, um bairro basicamente de imigrantes, e ele fica trazendo imigrantes de outras partes do mundo para começar a criar um culto a ele. Ele se torna a figura central desse culto, coisas estranhas vão acontecendo nesse bairro. Essa história está aqui justamente por causa do final dela. Ela é uma história que até o final ela vai monótona, mas quando ela chega no final, ela tem um plot twist e ela tem uma exposição de horror e de bizarro que realmente fica impregnada na sua cabeça. Se você lê esse conto, eu aconselho você depois ver as ilustrações que tem na internet sobre ele, que são impressionantes, são realmente chocantes, porque nesse conto é muito descritivo o que acontece no final dessa história. Então por isso que ela tá aqui. Vamos seguir em frente. Em 9º lugar, a gente tem A Casa Evitada, The Shunned House. Esse conto é muito legal também porque ele brinca um pouco com aquele estereótipo de casa mal assombrada, que é basicamente isso. É uma casa que no legendário popular ali da região de Arkham, na rua que ela está sozinha, ela tem um histórico de famílias que foram morar lá e morreram, e atualmente essa casa está abandonada. Todas as pessoas ficam falando que a casa é mal assombrada e tudo mais, e a história acompanha um tio e um sobrinho que são fascinados desde criança, desde muito novinho, porque o tio dele ficava contando histórias dessa casa, e ele fica fascinado e tenta realmente descobrir qual é a história por trás daquela casa, até um ponto que eles chegam a ir passar uma noite na casa para tentar capturar a assombração daquela casa. E outra vez a gente tem um plot twist, a gente tem uma exposição no final do Lovecraft, que é o que fazem as histórias de Lovecraft para mim serem muito boas, né? É aquele final horrorizante, aquele final que te deixa sem entender o que tá acontecendo. Então esse conto é muito bom de atmosfera, de apego aos personagens, e é um conto curto. É um ótimo conto para você começar a ler Lovecraft também. Agora, em 8º lugar, a gente tem O Modelo de Pickman. O Modelo de Pickman, cara, é um conto que foi um dos últimos contos que eu li do Lovecraft. Se você for olhar, ele não tá em muitos top 10 que você vai encontrar pela internet. Ele é um conto, digamos, mais de canto, assim, que ele fica. Mas eu fiquei fascinado, porque realmente o Lovecraft tem muitas histórias boas. Então, assim, a partir de tudo que tá aqui é muito bom, vale tudo muito a pena ler. Tem vários contos, e vocês vão ver, porque tem um outro conto que é a excelência disso, do Lovecraft, que é a forma como Lovecraft, na literatura dele, consegue expressar o inimaginável e o horror através de artistas. Então, nesse caso, a gente tem um pintor
que ele vislumbra um pouco do que é o universo inominável, o universo inimaginável de Lovecraft, o contato com o bizarro e das criaturas bizarras de Lovecraft. E mais uma vez, cara, esse tem, acho que a segunda melhor entrega de um final aterrorizante. No final, você tem uma exposição ali, é sempre essa coisa da sugestão, de nunca te entregar, ele te dá uma sugestão do que aquilo pode ser, e isso é completamente aterrorizante. O modelo de Pickman faz isso muito bem. Você é o amigo do Pickman, né, que você acompanha ele é um amigo também, pintor, e vai acompanhando o Pickman em todas essas coisas. Tem uma coisa muito interessante nesse conto, que é a referência ao Goya, que é um pintor da época gótica, que inclusive fez esse quadro aqui, que é muito conhecido, que é simplesmente Cronos devorando um dos seus filhos, e você percebe pela feição dele como você não consegue enxergar a vida. Essa aqui justamente é uma das minhas pinturas favoritas, justamente porque ela consegue expressar horror, ela consegue te passar uma sensação muito forte, pesada do que tá acontecendo nessa imagem. E o Lovecraft justamente cita esse pintor, o Goya. Como eu já sou fã, isso já me traz diretamente pra história e eu consigo imaginar, porque ele fala de como o Pickman consegue fazer faces aterrorizantes que parecem de pessoas verdadeiras. Isso realmente, quando você está lendo aquela história, você está extremamente imerso, isso é muito aterrorizante. Em sétimo lugar, a gente tem A Coisa na Soleira da Porta, The Thing at the Doorstep. Essa história foi uma das primeiras histórias que eu li do Lovecraft. Ela é muito boa. E aqui só falar uma forma como eu vejo Lovecraft, porque eu vejo Lovecraft em 3 categorias de contos e histórias. A primeira é uma história de terror simples, que basicamente poderiam ser escritas por qualquer escritor. Se você estivesse lendo essa história e não soubesse quem escreveu, você não atribuiria Lovecraft, porque não tem menções aos cultos, às mitologias de Lovecraft, mas ainda assim são ótimos contos de terror. No segundo tipo de conto, você tem contos onde o background da história é um pouquinho do mitos, então ele acaba lidando com os cultos aos deuses antigos, cidades antigas, mas não necessariamente entra, você não chega a ter contato com a mitologia em si. E o terceiro tipo, que é o tipo mais famoso do Lovecraft, é as histórias do mitos mesmo, as histórias onde você acompanha um personagem que realmente entrou em contato com a mitologia, entrou em contato com os deuses antigos, entrou em contato e viu aquilo, e normalmente nessas histórias os caras ficam malucos no final, porque realmente é uma coisa, é o inominável mundo de Lovecraft. E esse conto, ele é maravilhoso, né? Basicamente um conto que acompanha 2 amigos que são chegados no culto, mas um deles acaba enveredando por um lugar meio estranho. Foi o conto que me apresentou Innsmouth e alguns seres que vocês vão ver mais na frente, que são aqueles seres meio peixe, e aquela raça meio peixe, já você começa a ter uma introdução nisso nesse conto. Então ele tá ali no limiar do primeiro tipo de conto com o segundo tipo de conto. Então ele é muito bom pra você começar a ler, e simplesmente o final me deixa aterrorizador. E eu acho que uma das horas que esse conto mais me pegou é que tem uma hora que o Lovecraft tá descrevendo um olhar, e você percebe o que tá acontecendo só nesse olhar, e você só vai confirmar isso no final da história. E eu achei isso sensacional, e esse plot twist me pegou muito também, como vários plot twists que o Lovecraft fala. E o final é muito bom. Em sexto lugar, a gente tem O Horror em Dunwich. Esse conto também é muito bom, cara. Você vê que todos os contos que estão aqui nesse top 10 valem uma leitura, porque eu realmente li vários contos do Lovecraft. Teve coisas que doeram em mim de tirar desse top 10. O que coloca esse conto pra mim nesse lugar é a ambientação que o Lovecraft coloca explicando Dunwich. Lovecraft é muito bom explicando lugares, descrições de lugares, descrições das cidades, descrições da atmosfera daquele ambiente. Dunwich pra mim é muito real. Eu consigo ver as montanhas, eu consigo ver as casas antigas, eu consigo ver a névoa que para sobre a cidade, as pessoas que moram ali. Além de ser uma história extremamente cativante. Às vezes, essa hiperdescrição dos ambientes acaba sendo um pouquinho maçante em alguns contos do Lovecraft. Eu acho que esse conto, ele acerta em cheio na quantidade de descrição do lugar e na quantidade de desenvolvimento dos personagens. Você tem personagens cativantes, que você realmente se importa, que são os heróis, você tem monstros, você tem mitologia, você tem o Necronomicon, você tem cidades antigas e cidades novas. Então esse é um conto muito bom também, se você quiser se apresentar, mas ele tá ali na segunda, quase na terceira teoria. Acho que tá mais na terceira categoria, porque você já tem um contato com mitos muito forte. Agora, em quinto lugar, gente, não me matem, tá? Vocês não vão ficar felizes com o que eu vou falar agora, porque em quinto lugar eu coloquei Nas Montanhas da Loucura. Infelizmente, foi o que sobrou para esse lugar. Eu tentei repensar várias vezes esse top 10,
pra ver se esse livro cava mais acima, porque é conhecida como uma das maiores histórias de terror que existem. Eu já tinha lido ela em português, mas há muito tempo atrás, então não lembrava muita coisa direito. Eu deixei agora pra ler pro final. Então o que acontece? Assim como eu falei no começo do vídeo, a ordem do fator altera o produto quando você tá falando de Lovecraft. Então muitas das coisas aqui eu já tinha visitado, eu deixei por último pra ler essa história, justamente porque é o que muita gente recomenda, porque ela entra muito a fundo no mitos, e se você não entende muito do mitos, você acaba ficando um pouco perdido. Mas você também acaba perdendo um pouco da primeira impressão, né? De se espantar com alguma coisa nova. Muitas coisas que tinham aqui eu já tinha visto. The Old Ones, Yog-Sothoth, os Shaggots, enfim, eu já tinha visto isso em outros lugares, em outros contos. E esse é um livro, esse é uma história, né, que acaba pecando um pouquinho do que eu falei na última, sobre ser muito descritivo nas ambientações e nos lugares. Acaba sendo um pouquinho cansativo e você acaba se perdendo um pouquinho nesse livro. Mas, sim, das Montanhas da Loucura é uma das melhores coisas que você vai ler. Então, se você ler essas histórias que eu botei e botar lá nas Montanhas das Loucuras, você vai gostar com certeza, provavelmente até mais do que eu. A história é muito boa, é muito cativante, os personagens são muito bons, a história é sensacional, o mito, né, a ambientação. Eu só sei que eu nunca mais vou para um lugar que tenha neve ou que tenha montanhas nevadas e não vou ficar com medo lembrando do que esse livro aqui conta. Por isso que é o 5º lugar, mas a partir daqui pra frente, irmão, é só pedrada. Vai embora. Nas Montanhas da Loucura acompanha uma expedição que vai pra Antártica, que eles conseguiram desenvolver uma tecnologia nova de escavação e eles acabam encontrando coisas estranhas no solo antártico e cada vez vai ficando mais estranho, até eles descobrirem seres estranhos, até eles descobrirem civilizações estranhas. E ler pra você ver, porque não tem graça se eu contar o que acontece. Agora em 4º lugar, gente, me entristece esse conto tá aqui, porque eu colocaria ele tranquilamente em 1º lugar, que é A Música de Eric Zahn. Esse conto, se você nunca leu Lovecraft, nunca fez nada, não se interessa por Lovecraft, vai na internet, coloca esse conto lá e dá uma lidinha. É curtinho, é um conto curto. Esse foi o primeiro conto que eu li de Lovecraft. E ele simplesmente, ele é do primeiro tipo. Ele não chega a tocar no mitos, ele é só um conto de terror. Mas ele tem a pegada do Lovecraft ali no final. Ele te entrega, ele te joga na cara o que é você não entender o que tá acontecendo, você imaginar o inimaginável. E justamente esse conto faz o que eu falei lá atrás com a pintura, ele faz aqui com a música. É situado em Arkham, que é uma das principais cidades onde as histórias de Lovecraft acontecem. É um lugar bem soturno ali dos Estados Unidos. É muito bom porque ela começa com uma rua que não se acha mais. O interlocutor, né, quem tá contando a história pra gente, ele morou numa parte da vida dele, onde o vizinho dele de cima era o Eric Zahn, e ele simplesmente ele se mudou daquele lugar e ele nunca mais achou aquela rua. Tem uma coisa ali de uma janela pro desconhecido, uma janela que você deveria ver acima de um muro, mas na verdade não tá vendo acima do muro, na verdade tá vendo coisas inimagináveis, que é justamente um dos pontos principais das histórias do Lovecraft. O que eu acho mais legal, justamente, que foi o que eu falei da relação, como por exemplo o pintor, quando a gente tá falando do modelo de Pinkman, aqui a gente tem com a música. Então a gente tem como você expressa o horror inimaginável através da música. E eu aconselho vocês a não colocarem no YouTube para vocês verem o que autores de violino fizeram para imitar o que seria a música de Eric Zahn, que é extremamente perturbador. E eu não fiquei sem dormir durante um tempo. Essa é uma das minhas histórias favoritas. Se você nunca leu Lovecraft, essa é definitivamente a história de entrada para você começar a ler Lovecraft. Então leiam esse, beleza? Se vocês querem ver se vocês gostam de Lovecraft ou não, dê esse conto que ele vai mostrar pra você se é pra você ou não é pra você. Vamos agora pro top 3. Agora, filho. Agora tá tudo ganhador, tudo vencedor. Em 3º lugar, a gente tem The Color of Outer Space. A cor que caiu do céu. Esse conto, ele é suco de Lovecraft porque ele tem aquela coisa do inimaginável. E é simplesmente o vilão dessa história é uma cor. Sim, cai um meteoro num vilarejo ali agropecuário, né, onde tem fazendas e tudo mais, e cai um meteoro e esse meteoro tem uma cor inimaginável, uma cor inexplicável, e simplesmente a história vai desenvolvendo com essa cor como sendo uma coisa estranha, como se ela influenciasse as coisas. Você tem mal acontecendo ali e você só consegue atribuir esse mal que está acontecendo a uma cor. E isso é impressionante porque é justamente uma cor que a gente não consegue ver, uma cor que a
gente não sabe como ela é. Ela só é descrita pelo Lovecraft. E é isso que é sensacional nesse conto, porque as coisas que acontecem nessa história, esse meteoro cai na fazenda de uma família, essa cor acaba influenciando várias coisas nessa família. Essa família vai começando a ficar estranha e vai acontecendo várias coisas e o final é sensacional. Plot twist, tem horror, tem moral da história. Enfim, essa história é Lovecraft purinho. E em segundo lugar nós temos Os Ratos nas Paredes. Gente, essa história aqui é de... O final dela é uma coisa assim... Ela tem um enredo onde um determinado empresário americano retorna à origem dos seus antecedentes na Inglaterra, porque eles tinham um castelo, eles eram famosos. Tem um mistério de família onde toda uma parte da família foi assassinada por um outro familiar. Essa parte escapou e foi para os Estados Unidos, e agora ele recomprou esse castelo, que estava abandonado e que tem muitas histórias horríveis sobre esse castelo. Falam que ele é amaldiçoado, por exemplo. E ele vai morar nesse castelo para tentar reconectar com a ancestralidade dele, que o filho dele morreu na guerra. Você vai vendo coisas ali, você vai acompanhando meio que uma missão investigativa também para entender qual é a origem daquela maldição, o que realmente está acontecendo naquela casa, porque estranhos ruídos de ratos ficam acontecendo o tempo todo. E no final, quando você tem a exposição, né, quando o Lovecraft coloca para você o que realmente está acontecendo ali, o que aconteceu no passado, você vê uma ligação com o passado e com o presente, e você literalmente explodir a cabeça no final desse conto. Tem a coisa que eu mais gosto do Lovecraft, que é cidades antigas, né? Civilizações antigas. E como você expressa isso. Como isso te deixa maluco. Eu acho que é por isso que um pouquinho que Montanhas das Loucuras não tá um pouquinho acima. Porque nesse conto, a gente tem o personagem principal ficando absolutamente maluco e até canibal. E no Montanhas da Loucura a gente não tem muito isso. O interlocutor, ele acaba se safando no final, ele não fica tão maluco quanto ele deveria ter ficado depois de tudo que ele viu. Então acho que por isso que essa história também tá um pouquinho mais à frente do que Montanhas da Loucura. Mas é a minha opinião. E rufem os tambores para o primeiro lugar do nosso top 10. Eu acho que vocês já imaginam qual é, quem já conhece Lovecraft, que é A Sombra sobre Innsmouth. Esse conto, gente, esse conto tem tudo que Lovecraft tem que ter. Ele passeia pelos 3 tipos de contos que eu falei pra vocês mais cedo. Ele começa como simplesmente uma história de terror em um lugar estranho. Aí ele começa depois a falar um pouquinho mais sobre seres antigos e raças estranhas e deuses antigos, sociedades e cidades antigas. E depois ele entra full dentro da mitologia. Ele entra mesmo grandão dentro das cidades antigas, dentro de raças antigas, dentro dos deuses antigos. Esse conto ele faz muito bem. Primeiro, porque ele é muito cativante. Esse conto, gente, de verdade, quando eu li ele, eu lembro que eu parava em cada página tão aterrorizado que eu tava e tão eufórico, porque eu não queria que aquele momento acabasse. Então essa, com certeza, é a minha história favorita do Lovecraft. Ela tem um plot twist no final, que assim, é um plot twist de explodir a cabeça. Eu acho que em livro, eu acho que é o maior plot twist que eu já li, se eu não me engano, assim, na literatura. É um plot twist absurdo que você tem no final desse conto. E é um conto extremamente cativante, né? Os personagens, você se importa com eles. Você acredita que eles são reais. Eles têm atitudes que você teria e você se coloca no lugar dele. E eu lembro que eu puxei o mapa de Innsmouth pra ficar vendo onde é que as pessoas estavam, onde é que eles estavam, onde é que aquilo estava acontecendo. E é muito real esse conto pra mim. E isso foi aterrorizante, né? Quando você tá de frente ali com o desconhecido. E no final, vai embora, assim. O final desse conto é sensacional. Então, esse pra mim é o maior conto do Lovecraft, o melhor conto do Lovecraft. Pode começar por ele, viu? Eu acho que é um conto que você consegue começar, porque ele vai te levando junto, ele te dá a mão e vai te carregando. Então, assim, é um conto que você poderia começar a ler Lovecraft e aí vai por sua própria conta e risco, que eu não garanto que você não vai ficar viciado nas histórias dele e com medo de dormir de noite. Então, é isso, esse foi o meu top 10 de contos de Lovecraft. E, gente, um último disclaimerzinho se você acha que valeu a pena, eu li várias páginas para conseguir fazer esse vídeo para vocês. Se vocês acham que esse conteúdo tem valor, deixa o seu like, que ajuda muito o canal a crescer, esse canal que tá no comecinho. E para vocês acessarem mais conteúdos como esse, que eu vou estar sempre colocando aqui, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e, por favor, deixa o seu like se você curtiu esse trabalho aí que eu tô fazendo aqui na internet. Beleza? Um beijão no coração de vocês e até a próxima.